Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este queridíssimo canal. E o tema do nosso Reflection Time de hoje vai ser Lei para quem não pode cumprir. Exatamente. Neste episódio nós iremos começar um assunto muito importante dentro das Escrituras. Um assunto que tem sido muito deturpado hoje por pregadores que se auto-intitulam pregadores da graça, mas que na verdade são pregadores de doutrina de demônios. O evangelho que eles pregam é anátema, é uma teologia vindo diretamente do inferno. Por isso, eu peço que você que está nos ouvindo não tire conclusões precipitadas. O que nós tentaremos fazer aqui é uma exposição clara acerca da lei de tal forma que não reste dúvidas sobre tal assunto. Por isso, vamos precisar da sua paciência para ouvir todos os episódios que virão explicando este assunto, para que você não venha arranjar heresias do que eu estou te falando. Primeiramente, nós precisamos entender que não existe uma única lei na Bíblia. Os pregadores da graça barata, como nós chamamos, os falsos pregadores da graça, deturpadores do evangelho, pregadores de um evangelho anátema, que significa amaldiçoado, estes se utilizam do texto de Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo. Baseado nestes versículos, eles querem tentar te convencer que Cristo aboliu todo tipo de lei, e a graça é viver sem lei alguma. Isso não somente é um absurdo na Bíblia, por ignorar um número gigantesco de versículos que mostram que isso não é verdade, como isso também é uma estratégia do diabo para perverter a maravilhosa graça de Deus, como diz em Judas capítulo 1, versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Quando em Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, não está falando que ele é o fim de todo e qualquer tipo de lei, mas sim de uma lei específica. Pois quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver leis diferentes, né? Tem lei do entendimento, lei da fé, lei do pecado, enfim, são várias leis e isto nós te provaremos mais para frente. Por isso precisamos da sua paciência. Nós aqui vamos precisar sermos muito cirúrgicos para que ninguém venha retirar heresias do que iremos falar e para que você não seja enganado sobre uma doutrina tão importante como essa. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Primeiro, o que nós iremos falar neste episódio é a relação da natureza pecadora com a lei. E depois, em outro episódio, nós iremos falar como eu e você, na época da graça, convertidos ao Senhor Jesus, nascidos de novo, se relacionamos com a lei de Deus. Então vamos logo. Vamos falar da relação entre lei e natureza pecadora. Como nós já vimos em episódios de Narrando a História e até mesmo nos Reflection Times, Moisés recebe da parte de Deus os 10 mandamentos. E depois disto, nós iremos ver nos livros como Deuteronômio, Levítico, as leis de Deus ao seu povo. Em Deuteronômio 28, texto muito conhecido da Bíblia, nós vamos ver no versículo 1 e 2 dizendo o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Neste texto, a partir do versículo 3, nós vamos ver a Bíblia citando muitas e muitas bênçãos que você pode depois pegar para ler a sua Bíblia e ler todas elas. São realmente muitas bênçãos. E qualquer um que lê estas bênçãos pensa: pô, eu quero essas bênçãos na minha vida.
Só que todas essas bênçãos de Deuteronômio capítulo 28 foram condicionadas pela palavra se no início do versículo. E quais são essas condições? Ouvir a voz do Senhor atentamente e guardar os seus mandamentos. Todas as bênçãos estão condicionadas à obediência. Alguns brincam com isso, dizendo que na escola nós aprendemos o alfabeto na ordem A, B, C, D, E, e por aí vai. Agora no reino de Deus o alfabeto é obedecer. Todas essas bênçãos, elas estão condicionadas a essa palavra. Só que existe um porém, que nós já vimos em episódios passados, sobre a natureza pecadora e a maldição do pecado. O que está bem dito lá em Romanos capítulo 8, versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O problema é que estas leis que foram prometidas pela obediência da lei, elas são impossíveis de serem alcançadas com uma natureza pecadora, pois ela é incapaz de obedecer. E como obediência em Deuteronômio 28 resulta em bênção, o contrário, ele também é verdadeiro. Vejamos Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, depois deste versículo, vem uma lista gigantesca também de maldições que resultam da desobediência dele. Isso tudo que nós falamos é basicamente chover no molhado. Nós já falamos sobre tal maldição que estava sobre nós. Agora você deve estar se perguntando, por que Deus daria uma lei que ordenaria a maldição sobre a humanidade? Uma lei que nós não conseguiríamos cumprir. Isso me lembra muito a pergunta do apóstolo Paulo em Romanos 7,7, que diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei de Deus, ela não é má como alguns pensam. A Bíblia diz em Romanos 7,12 o seguinte: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. No versículo 14 diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós temos então a definição de que a lei que foi dada por Deus, ela é boa, ela é santa, ela é espiritual. Porém, ela foi dada a pessoas que tinham uma natureza pecaminosa, que não conseguiam cumprir ela. E por não conseguirmos obedecer à lei, como já vimos, nós transgredimos ela e pecamos, como diz em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E neste contexto, a Bíblia diz que debaixo desta lei nós somos dominados pelo pecado, escravos dele, como diz em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Este era o quadro da humanidade, debaixo de maldição, por causa da desobediência de uma natureza pecaminosa, que era incapaz de obedecer. Em Gálatas 3,10 diz: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E veja, são 613 mandamentos, aquilo que nós chamamos de lei de Moisés. E a Bíblia diz em Tiago 2,10 o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Veja que você tropeçou em um ponto sequer da lei, você se torna descumpridor de todos os 613 mandamentos da lei. Em Romanos 4,15 diz o seguinte: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Paulo diz ali que a lei opera a ira. A palavra para opera no original é katergazomai, que significa realiza, executa, produz, resulta ou torna alguém próprio para algo. E eu particularmente gosto desta última definição, que deixa o versículo mais claro dizendo: porque a lei torna alguém próprio para a ira. E este era o quadro da humanidade com a maldição do pecado, com uma natureza pecadora, debaixo de uma maldição, debaixo da ira de Deus. E é exatamente por isso que nós vemos lá em Efésios 2,3
A Bíblia falando que nós éramos filhos da ira. Em Efésios 5,6, a Bíblia diz que éramos filhos da desobediência. Deus então estabelece um padrão inalcançável, algo que ninguém na natureza pecadora conseguiria cumprir. Mas por quê? Qual era o propósito da lei? Romanos 7,5 diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olhando para este versículo, você pode olhar e se perguntar: é a lei que opera o pecado? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15,56, dizendo o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas por que a lei é a força do pecado? Nós já vimos que a lei é boa. Esta mesma pergunta o apóstolo Paulo faz a ele e me responde dizendo em Romanos 7,13: logo, tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Veja que Paulo está dizendo que o pecado ele se utilizou da coisa boa, ou seja, lei para nos trazer morte. E fazendo isto, ele se mostrou excessivamente maligno. Então, por que enviar a lei se ela seria usada para trazer a morte? Vejamos, vamos ler então Romanos 7, dos 7 ao 11. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Veja que Paulo ele está mostrando o primeiro propósito da lei, o de nos fazer conhecedores do pecado que habitava em nós. Foi através deste conhecimento que o pecado se utilizou para despertar em nós desejos pecaminosos. É o mesmo que dizer, para uma criança não pôr o dedo na tomada. Você ter falado, isso só gera dentro dela um sentimento de querer pôr aquele dedo na tomada. E não somente isso, o texto diz que sem a lei o pecado estava morto e através dela o pecado reviveu e nos matou. Mas isso não parece uma aparente contradição? Pois a Bíblia diz em Romanos 5,13 o seguinte: porque até a lei estava o pecado no mundo. Como é que o pecado estava morto, se a Bíblia diz que ele estava no mundo? Ele estava dentro de nós, mas nós não tínhamos o completo conhecimento dele. Então ele ficou para nós, pelo desconhecimento, como que adormecido para o nosso entendimento, pois ele operava em nós. João Calvino diz o seguinte acerca do pensamento de Paulo: quando eu pequei, não tendo o conhecimento da lei, o pecado que eu não observei foi adormecido, que parecia estar morto. Por outro lado, sem a lei nos reprovando de certa maneira, dormimos em nossos pecados e, embora não ignoremos que praticamos o mal, ainda assim reprimimos o máximo que pudermos o conhecimento do mal que nos é oferecido. Pelo menos obliteramos, esquecendo-o rapidamente. Veja que a lei vem com o propósito de despertar o nosso conhecimento do pecado que estava em nós. O apóstolo Paulo ainda diz: vivia sem lei, ou seja, com seu entendimento adormecido para o pecado, não tendo completo conhecimento do pecado que estava nele. Ele achava que estava vivo, como quem diz: está tudo certo. Mas quando sobre ele vem o conhecimento do pecado através da lei, o pecado desperta para o entendimento dele. E o que ele antes achava que era vida, ele descobre que na verdade era morte. Nisto, ele morre com o conhecimento da lei. Agora se atente para que a frase diz: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Ou seja, o propósito original da lei era nos trazer vida. Mas o pecado, se utilizando do mandamento, nos enganou e nos matou. Em Hebreus 7, 18 e 19 diz:
a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A lei tinha o propósito de nos aperfeiçoar. Ela tinha o propósito de nos trazer vida, mas ela se tornou inútil à medida que não conseguiu fazer isso, pois a lei de Moisés tratava com o pecado e não com o pecador. Ela podia até ali, naquele dado momento, através de sacrifícios, purificar pecados, mas jamais ela conseguia mudar a natureza do homem pecador, que iria continuar pecando. Em Romanos 8,3 diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, revela que a lei ela veio com um bom propósito, mas ela foi incapaz de cumprir este propósito, pois ela ficou enferma, ficou doente. A palavra no original para enferma é asteneo, e segundo a Strong, significa debilitado, estar sem força, sem energia, o que aponta que a lei veio com um propósito bom, mas foi incapaz de fazer aquilo para qual veio por causa da natureza pecaminosa. A lei de Deus veio trazer vida, veio revelar a nós uma outra lei que operava em nossos membros, o que a Bíblia chama de lei do pecado. Isto Paulo evidencia dizendo lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, dizendo: porque o que faço não aprovo. Não aprovo, pois agora tenho ciência da lei de Deus que me mostrou o pecado. Pois o que quero, isso não faço, por causa da lei do pecado que opera na minha carne. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei. Qual lei? A lei de Deus, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, ou seja, a maldição do pecado, a natureza pecadora, a hamartia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, por causa da natureza pecadora, que é incapaz de obedecer à lei de Deus. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu não faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, a lei do pecado, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, alma e espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, tal lei que opera no nosso homem interior e que nos mostra o que é errado e que a lei de Deus é boa, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, desta carne, desta lei do pecado? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, Paulo termina falando do conflito das duas naturezas. A natureza celestial, onde a minha lei do entendimento tem prazer na lei de Deus, onde a minha natureza obedece à lei de Deus, e, por outro lado, a natureza pecadora, ou a carne, que é dominada pela lei do pecado. Por isso, Paulo dá graças a Jesus, porque o que antes mesmo, com a lei do entendimento, era impossível fazer, era uma lavada da carne. A carne nos dominava e nos fazia fazer mesmo aquilo que sabíamos que era errado fazer. Agora, através de Cristo Jesus, onde nós nascemos de novo, nos tornamos coparticipantes da sua natureza. Agora podemos subjugar a carne. Nós agora podemos dominar os desejos, as paixões pecaminosas. Nós agora podemos não cumprir com a lei do pecado. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 27, dizendo: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Depois de visto tudo isso, ainda falta responder uma pergunta: para que foi enviada a lei? Se ela seria inutilizada por causa da lei do pecado que operava na nossa natureza pecadora. Em Romanos 3,19 diz o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus.
Deus envia a lei com o propósito de nivelar a todos. Todos os que não aceitaram a Cristo, todos os que estão debaixo da lei do pecado, todos que estão na natureza pecadora, devem permanecer com a boca fechada, pois Deus nivelou todos os pecadores debaixo da mesma condenação, sem alguma distinção. Por isso ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos 3:23, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Está lá em Romanos 3:10, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Está lá em Romanos 3:12. Deus deu um padrão inalcançável para quem estava na natureza pecadora, para que todos, sem nenhuma distinção, estivessem debaixo da mesma condenação. Isto para quê? Efésios 2:9 responde, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quem vai se orgulhar diante de Deus? Quem vai se achar o maioral na presença de Deus? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Quem vai se gloriar? Pois a Bíblia diz, lá em Romanos 2:13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se você está na natureza pecadora, não adianta ouvir a lei, tem que praticar. Se não consegue praticar, não é justo. Como diz lá em Gálatas 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Tendo este conhecimento sobre a lei e a sua natureza pecadora, quem vai achar que merece a sua salvação? Ninguém. A lei, ela não pode salvar, ela não pode justificar, ela não consegue aperfeiçoar ninguém. Por ela, estamos destituídos da glória de Deus e debaixo de condenação. Em Gálatas 3:22-24 diz, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A palavra aio no original é paidagogos, que significa guardião, guia de meninos, de tal forma que nós estávamos debaixo deste guia que nos conduz a Cristo. A lei pode não justificar, mas ela mostra quem justifica. A lei pode não dar vida, mas ela mostra quem dá a vida. A lei pode até não aperfeiçoar, mas ela mostra quem aperfeiçoa. A lei aponta para Cristo. E é por isso que Charles Spurgeon diz que antes de apresentar a graça, devemos apresentar a lei, pois a lei aponta para Cristo. Quando você entende quem você era, quando você entende que é pecador debaixo de ira, debaixo de condenação, sem nenhuma possibilidade de se salvar, sem nenhuma possibilidade de se livrar da maldição do pecado, fadado ao inferno, quando você entende isso, não existe outro sentimento além do eu preciso ir para Cristo, eu preciso correr para Cristo, eu preciso da salvação que há em Cristo. E este foi o episódio de hoje. Nós sabemos que nós nos alongamos, um pouco neste episódio, mas queremos que você entenda que foi necessário para você poder entender toda a verdade, não parte dela, para que nós não perdêssemos a linha de raciocínio a qual nós estávamos trabalhando. E nos próximos episódios nós continuaremos falando sobre este assunto, porque o tema lei, ele não terminou. Falaremos sobre a verdadeira graça mais à frente. Fique conosco, ligue o sininho para você não perder nenhum episódio e que Deus nos abençoe. E tamo junto, até depois do fim.